Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Quadro do Inferno Pagão. 9. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase que exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon no Telêmaco, posto que aurida na mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prova. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre o destino dos maus reais com vista à instrução de seu real discípulo. Por muito popular que seja a obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela, de modo a estabelecer comparação, e assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, aqueles que dizem respeito especialmente às penas individuais. 10. Ao entrar Telêmaco, houve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é, perguntava-lhe, a vossa desgraça? Quem foste na terra? Nabofarzã responde a sombra, rei de soberba Babilônia. Ao ouvir meu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Fazia-me adorar pelos babilônios, num templo de mármore, representado por uma estátua de ouro, e cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contraditar-me, sem de pronto ser punido. Inventavam-se, dia a dia, prazeres novos, para tornar-me a vida mais e mais deliciosa. Moço e robusto, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher que eu amava e por quem não era correspondido, me fez sentir claramente que não era um Deus. Envenenou-me e nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em uma urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se às chamas da minha fogueira, a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora. A minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios. Telêmaco, compungido ante esse espetáculo, diz-lhe: Éreis vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentis, porventura, essa paz suave, sem a qual o coração se conserva opresso e abatido em meio das delícias? Não, respondeu o babilônio, não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem único. Quanto à raiva, nunca a senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua, e o menor intervalo de razão, de calma, ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que fruí. Qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho,
São esses os bens que deploro. Assim falando, o babilônico chorava, como homem pusilânime, enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Mercúrio o entregara a Caronte com o seu rei, outorgando-lhe poder absoluto sobre esse rei, a quem tinham servido na terra. As sombras de escravos não temiam a sombra de Nabofarzã, que retinham encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia-se uma: não éramos nós homens iguais a ti? Insensato que eras! Julgava-te um Deus, a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens. Outra, para insultá-lo, dizia-lhe: tinhas razão em não querer que não te considerassem como homem, porque na verdade eras um monstro desumano. Ainda outra: então, onde estão agora os teus aduladores? Nada mais tens a dar, desgraçado, nem mesmo o mal podes fazer mais. Este reduzido a escravo dos teus escravos. A justiça dos deuses tarda, mas não falha. A essas frases duras, Nabofarzã se lançava por terra, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Mas Caronte instigava os escravos: arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade. Não possa ele consolar-se escondendo a sua vergonha. Preciso é que todas as sombras do Estige a testemunhem, como justificativa aos deuses, que por tanto tempo toleraram o reinado terreno desse ímpio. E ele avista logo, bem perto de si, o cérebro tártaro evolando escuro e espesso fumo, cujo cheiro mefítico daria a morte se espalhasse pela moradia dos vivos. Esse fumo envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído, semelhante às torrentes mais caudalosas, quando se despenham de altos rochedos em profundos abismos, concorria para que nada se ouvisse naqueles lugares tenebrosos. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo naquele báratro. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldade. Aí viu muitos ímpios hipócritas que, simulando amar a religião, dela se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem as ambições e zombarem dos crentes. Os que haviam abusado até da própria virtude, o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais acelerados dos homens. Os filhos que haviam degolado os pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria, violando os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores que aqueles hipócritas. Os 3 juízes infernais assim o queriam. Por essa razão, os hipócritas não se contentam com ser maus, como os demais ímpios, porém querem passar por bons e concorrem por sua falsa virtude
para a desgraça e corrupção da verdade. Os deuses, por ele vilipendiados e desprezados perante os homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingarem desses insultos. Perto destes, outros homens aparecem, que vulgarmente se julgam isentos de culpa, mas que os deuses perseguem desapiedadamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores, que louvaram os vícios, os críticos perversos que procuraram enodoar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que, julgando temerariamente das coisas sem as conhecer, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes a que crimes respondia ele. O condenado, tomando a palavra, de pronto exclamava: Nunca fiz mal nenhum. Todo o meu prazer era praticar o bem. Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo. Que se pode, pois, exprobrar-me? Minos então lhe disse: Nenhuma acusação te fazem quanto aos homens, porém a esses menos não devias que aos deuses. Que justiça, pois, é essa de que te vanglorias? Para com os homens que nada são, não faltaste jamais a qualquer dever. Foste virtuoso, é certo, mas só atribuíste essa virtude a ti próprio, esquecendo os deuses que te deram tudo, porque querias gozar do fruto de tua virtude encerrado em ti mesmo. Foste a tua divindade, mas os deuses, que tudo fizeram e o fizeram para si, não pode renunciar aos seus direitos. E já que quiseste pertencer a ti e não a eles, entregar-te-ão a ti mesmo, esquecidos de ti, como deles te esqueceste. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração. Este agora para sempre separado dos homens, aos quais querias agradar. Este só contigo, tu que eras o teu ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, aos quais tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida, não julgando o homem o vício e a virtude, senão pelo que lhe agrada ou os incomoda, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando muita vez o que eles admiram e outras vezes justificando o que condenam. A tais palavras, o filósofo, como que ferido por um raio, mal podia suster-se. O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, a coragem, as inclinações generosas, transformavam-se em desespero. A visão do próprio coração, inimigo dos deuses, promove-lhe suplícios. Vê, e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade dos preconceitos humanos, aos quais buscava lisonjear em todas as suas ações. Opera-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se lhe revolvessem as entranhas. Reconhece-se outro, não encontra apoio no coração. A consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora, se revolta contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão das suas virtudes, que não tiveram por princípio e por fim o culto da divindade. E ei-lo perturbado, consternado,
preso de vergonha, do remorso, do desespero. As fúrias não o atormentam e lhes bastam o terem entregue a si próprio, para que expie pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Procura a treva e não pode encontrá-la, porque importuna luz o segue por toda parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vinham à verdade que ele desdenhou seguir. Tudo aquilo que amava se lhe torna odioso, como fonte dos seus maiores infindáveis. Murmura consigo, ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo, porque jamais amei o verdadeiro e único bem. Todos os meus passos foram tresloucados. A minha sabedoria não passava de loucura, e a minha virtude mais não era que o orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, o meu ídolo.